Então, vamos começar com o seguinte. Mais uma sigla, mais um indicador socioeconômico. Depois a gente fala dessa mulher mecânica da imagem arrumando, consertando o carro. O último indicador socioeconômico que faltou falar foi o IVS, a sigla IVS, certo? Que significa Índice de Vulnerabilidade Social, ok? Então, lembra que eu falei que o IDH se mede de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, melhor a qualidade de vida. Aí eu falei para vocês do índice de Gini. Falei do índice de Gini, né? Falei. E o índice de Gini, ele tem assim, ele também é de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, mais desigualdade social, mais problema para o país, tá? É o contrário do IDH. Então, se o país tiver um IDH 0,2, ele está péssimo, a qualidade de vida está lá embaixo. Se ele tiver um coeficiente de Gini ou índice de Gini 0,2, ele está bem, porque significa que ele tem pouca desigualdade social, entenderam? E o IVS vai dentro da mesma lógica do índice de Gini. Como ele é um índice, um cálculo de vulnerabilidade social, o que significa uma pessoa estar vulnerável? Significa que ela não está estável, né? Que não tem toda essa estabilidade. Espera aí só um pouquinho. Que não está totalmente estável financeiramente e nem socialmente também, né? Ela não está necessariamente tendo todos os serviços que ela precisa e da forma como ela precisa, tá? Aí eu falo do índice de vulnerabilidade social, que é esse índice que calcula o quanto essa sociedade, essas pessoas estão vulneráveis, propensas a terem problemas. Que problemas? De ordem econômica, problemas de ordem social, esse tipo de problema, tá? Vamos lá. Então, assim, o que quer dizer? Como se mede o índice de vulnerabilidade social? Ele vai medir a precariedade, ou seja, a pouca qualidade de vida dessas pessoas, no sentido assim, é bem básico mesmo, gente. Cálculo de geladeira, se a pessoa tem geladeira em casa, se ela tem chuveiro elétrico, se ela tem energia elétrica em todas as peças da casa, se ela tem quartos separados para cada pessoa da casa, ou se são quartos, por exemplo, um quarto dormem os 5 irmãos, ou se dormem todo mundo junto com o pai e a mãe, todos no mesmo ambiente, porque tem muita casa assim ainda no Brasil. Então, é a partir dessas amostras de domicílio, né, que a gente fala, que existe do PNAD. O PNAD é um tipo de pesquisa do IBGE, que ele tem várias funções, mas uma delas é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, que é para mostrar a situação do brasileiro na casa deles, não no geral, sabe? Eu falo que isso, eu falo que aquilo. Não, é uma avaliação das casas mesmo. Ok, você acha que tem uma boa qualidade de vida. Você tem energia elétrica na tua casa, em todas as peças da casa? Você tem chuveiro quente? Você tem uma geladeira que abasteça? Sabe, essas coisas assim, bem, bem simples, bem corriqueiras. Mas que num país como o nosso, que tem grande desigualdade social, ainda são questões a se perguntar. Se você vai fazer uma pesquisa dessas, por exemplo, do número de geladeiras e de chuveiro quente em casa na Noruega, na Finlândia, é um absurdo. É a mesma coisa que perguntar quantos tijolos tem, se a tua casa tem tijolos na construção. Ou se, por exemplo, a tua casa, da tua família, tem pessoas que moram ali. Sabe? Uma coisa bem absurda, porque é óbvio e tem em todas as casas. Mas quando você chega num país como o nosso, que tem um alto índice de desigualdade social, que tem problemas do coeficiente de Gini, ou seja, é uma desigualdade social muito grande, aí é claro que tu tem que falar do IVS, do Índice de Vulnerabilidade Social. E para você saber se as pessoas estão vulneráveis ou não, usa-se o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Tá bom, gente? Entenderam? Parece assim, ó, para gente que mora aqui no Sul, que tem as condições sociais que vocês têm, assim, né, de poder estar numa escola particular e tal, isso não é tão perceptível, parece um absurdo, mas esses dados, essas pesquisas existem por conta de uma maioria, infelizmente por conta de uma maioria, certo? Então tá. Aí o índice de vulnerabilidade social, quais são os cálculos que ele faz? Esses são os básicos, mas quais são os principais cálculos que ele se apoia? Deixa eu só marcar aqui a Rebeca.
Quais são os principais cálculos nos quais ele se apoia? Primeira coisa, infraestrutura urbana. Essa família tem uma casa? Ou não, é uma casa alugada, tudo bem. Ela tem uma residência, ela tem condições. Essa residência fica em área de risco? Foi construída sem um projeto? Foi construída em área de morro, em área perigosa, área de deslizamento? Né? Infraestrutura urbana. Essa família tem acesso à luz elétrica da rua à noite para não ter problema com violência? Sabe? Essas questões assim. Quando eu falo em infraestrutura urbana. Segunda questão, essencial. Nesta família, o trabalho e a renda são suficientes e dão conta de todos? Digamos que numa família tenha 5 pessoas, 2 delas são adultos. Esses 2 adultos, eles têm trabalho? Tem. A renda desses 2 adultos é suficiente para as 5 pessoas? Sabe? É dentro dessa perspectiva de cálculo que se faz a observação do IVS também, tá? Ah, tá, eu esqueci de dizer uma coisa. Quem faz o IVS é o IPEA. Tem o PNAD, mas o PNAD é o nome da pesquisa, Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, que é usada para calcular o índice de vulnerabilidade social. Mas quem faz o cálculo de vulnerabilidade social é o IPEA. O que é o IPEA? Eu espero que essas siglas vocês estejam anotando. Eu vou falar delas assim muito daqui para frente até o fim do ano e em outras situações também mais à frente, e é legal que vocês saibam o que elas significam, porque entendo eu que já vou ter ensinado o assunto, né? IPEA, então, o significado do IPEA é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tá? IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tá bom? Que é a aplicação da economia no dia a dia das pessoas mesmo. Então, trabalho, renda, daí tá. Na verdade, tem 5 pessoas na família e 3 delas trabalham. Mesmo assim, essas 3 trabalhando não é renda suficiente para cobrir todas as despesas da casa. Quais são as despesas da casa? Às vezes são despesas, gente, do mínimo, do mínimo, do mínimo. É água, luz e comida, certo? E ainda assim, famílias que têm aquele baixa renda, né? Que daí elas pagam a taxa mínima de luz, a taxa mínima de água e o resto da renda é para alimentação. E nem assim dá conta, tá? Aí vocês imaginem essa pessoa chegar, numa família dessas, uma criança chegar lá na metade do ano e dizer assim, pai, eu precisava comprar caderno e caneta. É bem complicado. Para nós parece, meu Deus, mas num caso desse é complicado. Ou pior ainda, né? Olha, meu tênis já não serve mais. A blusa, a calça. Então, são famílias com várias situações de problemas econômicos e aí elas acabam caindo nesse índice de vulnerabilidade social. Aí entra outro item que também é pesquisado por eles, que é o das características familiares. Quem comanda a casa? Quais são as pessoas que trabalham fora? Porque também existem situações, e daqui a pouco a gente vai falar do papel da mulher no mercado de trabalho, ainda tem, gente, ainda tem muita situação no Brasil de famílias que têm 5 pessoas, vou usar a mesma família que eu estava falando até agora, 5 pessoas, 2 adultos e 3 jovens. Porém, as crianças todas já passam o dia já poderiam passar o dia na escola, né? Já tem idade para isso e tudo. Mas o que acontece é que tem pais de família que não deixam as mulheres trabalhar. Sim, eu estou falando sério. Tem pais de família que, mesmo sabendo que ganha pouco, mesmo sabendo que sua renda não é suficiente, que se a mulher trabalhasse, ela poderia ajudar na renda, eles não permitem que trabalhe. Por ciúme, por posse. Gente, daí são diversos fatores, e isso a gente levaria mais de um ano falando só sobre esse assunto. E aí o que acontece? Torna essa organização da família mais difícil ainda, porque você não consegue ter um ganho, né, suficiente para a família toda. E é muito eclético, é muito misturada essa questão das famílias no Brasil, né? Muito variada, misturada não, muito variada as questões de construção de família no Brasil. Mais um índice calculado. Qual é a escolaridade de cada membro da família? Cada pessoa da família tem até que escolaridade. Aí, por exemplo, o pai e a mãe têm pouca escolaridade, tá? E os filhos também. Mas os filhos estão ainda em idade escolar. Não pode estar fora da escola. Tem que estar na escola, é uma lei.
né? Tem que cumprir. E aí vai lá o IVS, o Índice de Vulnerabilidade Social, através do IPEA, que é o instituto responsável por isso, faz esses cálculos, esse levantamento. Por que essa criança não está na escola? Ah, porque ela está trabalhando, entregando coisa na rua para ajudar no orçamento da família. Não pode. Ela tem que estar na escola. Mas daí a família fica sem ter essa renda. Então, vamos organizar. O que dá para fazer? O que falta para essa família? Entende? Aí é uma questão de observação. O Instituto não vai sair arranjando emprego para ninguém. Ele verifica os números, ele faz a pesquisa e as estatísticas. Responsável por reordenar e reorganizar as questões sociais e o direito a uma boa qualidade de vida, isso é do governo. Governos municipais, estaduais e federais, tá? Não é só de um, não. São os 3 governos que têm essa responsabilidade: Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, a nível municipal, estadual e federal, certo? Tá, escolaridade. E o outro cálculo, que também é muito importante do IVS, é a mortalidade infantil, que tem bastante família que tem a situação de ter vários filhos e esses filhos não conseguem nem chegar a 1 ano, 5 anos de idade. Então, é uma família que tem um índice de vulnerabilidade social muito alto, porque uma criança é como se fosse um carro 0 quilômetro, não é? O que você precisa para um carro 0 quilômetro se movimentar? Você precisa pôr combustível, aí ele dá conta do resto, porque o organismo é zero. O motor e tudo do carro é zero, exatamente como uma pessoa. Se você garante para ela alimentação e bem-estar nessa fase pequenininha, ela não tem a mínima possibilidade de morrer. Agora, se você sujeita essa criança a passar frio, a estar em um ambiente com doença, a não ter comida suficiente, aí é claro, né, gente? Aí ela está com a questão da vulnerabilidade dela muito forte e ela pode morrer, certo? Entendido? O IVS também se calcula de 0 a 1, tá bom? Só que quanto mais perto do 1, maior a vulnerabilidade social. Então, de 0 a 0,599 é baixa ou média vulnerabilidade social. De 0,6 a 1 é média a alta vulnerabilidade social. Esses cálculos são feitos mais por município ou por região do estado, alguma coisa assim, tá? Para depois fazer um índice grande para o país inteiro. Aí esse índice grande para o país inteiro, ele vai para. Tu não ouve falar do IVS do Brasil, você ouve falar do IVS dos municípios. Aí esse IVS dos municípios, esse índice de vulnerabilidade social, ele vai fazer parte do IDH, que mede a qualidade de vida, né? Que mede a qualidade de vida, entenderam, gente? Beleza? Pois é. E aí, como eu estava falando, entramos agora no quesito mulher no mercado de trabalho. Bom, embora para algumas famílias de vocês isso já pareça uma coisa de senso comum, né? Falar disso, imagina, é uma coisa normal, comum no dia a dia. A mãe de vocês trabalha, a irmã, tia, a avó trabalha também. Então, para muitas famílias hoje isso é algo comum. Porém, para muitas famílias isso ainda não é comum. E tem um detalhe interessante, é que para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil e da nossa própria economia no Brasil, foi muito importante a entrada da mulher no mercado de trabalho. Mas quando que isso se deu e quais foram os fatos que impulsionaram a entrada da mulher no mercado de trabalho? Bom, não era comum até a década de 50, 40, né? Que as mulheres estivessem, exceto quando é em área rural. Na área rural, as mulheres sempre trabalharam junto, na colheita, no plantio, e ainda cuidavam da casa e dos filhos, né? Agora, nas cidades, era muito rara a situação de mulher trabalhando, né? As mulheres, elas ficavam com a parte de cuidar dos filhos e cuidar da casa, deixar tudo em ordem, para quando os maridos chegassem. Que maridos esses que estiveram trabalhando fora o dia todo, na indústria, no comércio, era assim. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, muitos homens tiveram que sair de casa para ir servir o exército. Eu não estou falando no Brasil, estou falando questão geral, no mundo, tá? Como que começou o processo. Aí essas mulheres tiveram, com esses maridos fora, a mulher não podia ficar sem ganhar nada. Imagina, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos. Então, essas mulheres, elas não tinham
uma renda, não tinha de onde tirar, e os maridos foram para a guerra sem a mínima possibilidade de saber se estão vivos, se estão mortos, onde estão, em que lugar, se a tropa deles foi mandada de um país para outro, sem a mínima possibilidade de saber essas coisas. Então, o que restava a essas mulheres? Garantirem, né, o bem-estar, ou no mínimo a sobrevivência da família. E essas mulheres foram para o mercado de trabalho. Muitas delas, às vezes, ocupando o espaço que o marido ocupava. Lá na indústria que o marido trabalhava, ela foi trabalhar no lugar dele. Para quê? Para não perder aquele emprego e para continuar ganhando aquela renda. Porque com família, com filho, com casa, né? Elas não podiam abandonar. E não tinham de onde tirar remuneração. Então, essas mulheres que começam essa situação na Europa, depois vai tomando conta de outros países também. E as mulheres começam a estudar mais. E além de estudar mais no sentido assim, ter mais mulheres estudando, esse é o termo certo. Além de terem mais mulheres que começaram a estudar também, para poder se aprimorar para o mercado de trabalho, etc. e tal, as mulheres passavam, na época, mais tempo estudando do que os homens. Então, muitas começaram a se formar também e aplicar tudo isso no mercado de trabalho. Essa mudança das mulheres saindo de casa e indo para o mercado de trabalho transformou muito, tanto o aspecto social quanto econômico, no mundo e no Brasil. Vamos puxar para o Brasil agora. Por quê? Porque, por exemplo, assim, a partir desse momento, as mulheres começaram a repensar a sua estrutura de família. Até então, elas tinham os filhos que Deus mandasse, certo? Se mandasse 3, 4, 5 ou 10, né? Elas estavam ali para cuidar da casa, da família e para, se tivessem filhos, se engravidassem, recebê-los bem. A partir de agora, as mulheres começam a pensar e a falar em planejamento familiar, porque elas estão no mercado de trabalho. E detalhe é que a maioria das mulheres, quando os maridos voltam da guerra, elas não aceitam simplesmente, tá, retome seu posto e eu volto para casa. Elas querem manter-se trabalhando, elas querem se manter no mercado de trabalho, né? E aí, essas mulheres querendo se manter no mercado de trabalho, elas vão ter que se reorganizar, porque agora não tem mais como eu trabalhar em casa, trabalhar fora e ainda cuidar de 8 filhos, 6 filhos. Então, elas precisam se reorganizar, fazer um novo planejamento familiar. A partir do momento que mudou esse planejamento familiar e a mulher entrou no mercado de trabalho, muitas coisas mudaram. Algumas permanecem ainda problemáticas, como, por exemplo, a questão da luta pela igualdade salarial, tá? Porque, sim, no Brasil, mas em outras partes do mundo isso é ainda mais forte, né? Tem empresas em que a mulher trabalha na mesma função do homem, ao lado dele. Sabe aquela mesa, assim, aquele lugar, e tá um do lado do outro, e a mulher e o homem estão um ao lado do outro, eles fazem a mesma coisa pelo mesmo número de horas, e o salário dela chega a ser 60%, 70% a menos do que o dele. Ué, mas por quê? Ora, pelo simples fato de que é mulher. Só que isso não tira dela a capacidade de produzir na mesma proporção, que dirá em algumas situações produz até mais do que determinados homens, né? Já foi feita uma pesquisa, eu geralmente mostro essas pesquisas mais para ensino médio quando a gente está falando em sociologia, mas já foram feitas pesquisas que mostram que a capacidade de concentração de uma mulher ela é mais rápida do que a de um homem. Por exemplo, assim, você chegou no teu trabalho, aí é bom dia para todo mundo, coisa e tal. Quando a mulher senta para trabalhar e o homem senta para trabalhar, ela leva menos tempo para focar, entende? Para concentrar do que o homem. São estudos, gente, eu não estou querendo dar minha opinião nesse caso, tá? Contra fatos não há argumentos, são estudos que foram feitos e que é assim que funciona. E aí elas acabam começando a exercer funções e cargos semelhantes aos homens também. Só que os problemas que nós temos ainda é a questão da remuneração, de fato. No Brasil mesmo, de todos os problemas, hoje não tem uma proibição da participação da mulher no mercado de trabalho, não tem atividade que ela não possa fazer. Se ela se mostrar capaz intelectualmente ou fisicamente, dependendo da atividade que ela for exercer, não tem problema nenhum, não existe lei que proíba, não tem nada disso. A mulher pode trabalhar onde ela quiser e com o que ela quiser, desde que ela tenha habilidade para isso. Digamos assim, um trabalho pesado que exija carregar peso. Se a mulher tiver força física para isso, não há nada que a impeça.
às vezes mulheres até que têm mais força do que alguns homens, certo? Assim como eles também não são obrigados por serem homens a trabalhar só em trabalhos que exijam força física, quem disse, né? Então não existe essa obrigatoriedade nem para um lado nem para outro. Cada um trabalha no que quiser, mas também tem que ter condições, né? Físicas, tem que ter condições psicológicas, de conhecimento e tal, certo? Aí tá. Os homens aqui no Brasil têm uma média de rendimento, de novo usando o PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, pegando de novo essa pesquisa, foi mostrado que aqui no Brasil os homens têm uma média de rendimento 30% maior do que as mulheres, certo? Pesquisa do IBGE. 30% a mais de salário ou de rendimento maior do que as mulheres, mesmo às vezes ocupando as mesmas funções. E esse número se torna ainda pior, e não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Se vocês quiserem, gente, é sério, eu convido vocês a entrarem no site do IBGE, e sempre que vocês tiverem dúvidas de estatísticas, de números dessas coisas em relação ao Brasil, entra lá no site do IBGE e dá uma olhada nas pesquisas, nos gráficos, nas estatísticas, porque eles são cada vez menos propensos a ter erro. Ainda mais que agora esses cálculos, essas estatísticas são feitas por computador, por máquinas, cada vez menor a chance de erro, né? E esses dados, esses índices, tabelas, eles nos mostram que um problema muito sério são as mulheres no Brasil receberem 30% a menos de renda do que o homem, mas mais sério ainda do que isso é o fato de que mulheres negras têm salários menores do que mulheres brancas, pelo simples fato de serem negras. Ou pela situação seguinte, mulheres negras geralmente são contratadas para serviços que exijam poucos conhecimentos ou poucas habilidades de grupo, que sejam serviços mais individuais, mais mecânicos, mais físicos. É muito complicado falar disso, né? Porque é uma situação muito ruim, muito triste que ainda tem no país, mas são fatos, e como eu estou falando de estatísticas e índices da população brasileira, esse não pode passar sem que eu comente com vocês, né? Então, essas mulheres negras hoje, elas têm uma remuneração inferior às mulheres brancas, e uma coisa interessante, quando eu falo de mulher no mercado de trabalho, branca, negra, homem, pessoa ser jovem ou ser idosa, uma coisa que eu acho interessante, que eu achei muito bom, é que no Brasil hoje caiu. Então, se vocês souberem de situações assim, tem que denunciar, tá, gente? Tem que mesmo. Mas caiu duas coisas que antes tinha. Uma delas era o tal do mandar foto no currículo para mostrar que tem boa aparência. O que seria boa aparência? Até pouco tempo atrás, boa aparência era não ser negro, acreditem se puder, não ser gordo e não ser acima de 40, 50 anos de idade. Como se isso definisse competência de uma pessoa para trabalho, certo? E isso não define competência. Não são as características físicas que vão dizer se uma pessoa tem competência e habilidade para um determinado emprego, uma determinada colocação na sociedade. Hoje em dia, isso não pode mais, tá, gente? Essa história de pedir foto no currículo, ela tem uma lei que defende que isso não deve ser pedido. E assim, como os brasileiros sabem pouco das leis, né? Tem muita gente que não percebe, que não sabe disso e que se submete à situação. E fica mandando com foto e tal. E currículo não precisa ter foto. O que importa no teu currículo é a tua habilidade e a tua competência, né? Hoje o mercado ele está todo voltado para habilidades e competências e não para aparência. Não interessa se você é homem ou mulher, né? A maioria dos cargos não tem essa necessidade de ser ou homem ou mulher. Se você é alto ou baixo, gordo ou magro, branco ou preto, não importa isso, certo? Importa se você tem habilidades e competências para isso. Aí coloca uma mulher numa função como essa que vocês estão vendo na página 53, de uma mulher trabalhando numa máquina dentro de uma fábrica. Por que não? Aliás, antigamente, muito mais mulheres do que homens nas fábricas de tecido, né? Depois, aqui na imagem que eu coloquei na tela para vocês, observe. A mulher lá, ela é uma mecânica. Ela está consertando o carro. Se vocês quiserem, é bem interessante, eu vou passar para vocês, procurar mulheres que trabalham com esses serviços mais pesados, sabe, gente?
É muito legal de ver, porque elas trabalham tal e qual os homens. Muitos homens que trabalham com elas até dizem assim, que elas trabalham pesado junto e que é mais legal trabalhar com elas porque elas se organizam melhor, elas se organizam bem. Ninguém aqui está descredenciando o trabalho do homem e tudo que foi feito até aqui. Mas é muito importante no Brasil que se reconheça o papel da mulher no mercado de trabalho e que isso seja valorizado. E que não haja mais essa situação de dizer mulheres não podem determinadas funções porque são fracas. Calma, como assim? Depende. Tem mulheres e tem homens. Tem mulheres que têm uma disponibilidade, uma habilidade maior com a força do que com o intelecto. Como tem homens que têm uma habilidade maior com o intelecto do que com a força. Essa divisão, mulheres feitas para pensar, homem ou para ter sentimentos e tal, e homem para o serviço braçal, ela não existe mais. É a habilidade e competência de cada um, sabe, gente? Cada pessoa tem que ter a sua habilidade e a sua competência valorizada, indiferente se é homem ou se é mulher, se é preto ou se é branco, se é baixo ou se é alto, gordo ou magro, tá bom? Então, mostrando isso para vocês, eu vou passar um videozinho bem legal para vocês assistirem, que eu faço questão que vocês assistam agora. E aí, eu passei de tarefa para vocês as páginas 53 e 54, certo? Foi isso? Confiram para mim. É? Então tá. Eu não sei se vai dar tempo de corrigir aqui pelo Zoom agora, porque acho que dá sim. Falta alguns minutos ainda de a gente corrigir isso, tá? Aí depois eu vou passar o vídeo e vocês vão fazer as atividades do CA, da unidade 6. Duas coisas. Uma, tem trilha até sexta-feira, hein? Duas, vocês não esqueçam que tem um monte de gente que ainda não me mandou o vídeo, tá? Aqui vocês são em quantos? 25. E eu acho que eu tenho uns 8, 10 vídeos só. Não pode, gente. Eu te mandei o vídeo, tu viu? Só isso, pra... Teve o pessoal que mandou por e-mail também, né? Tá, olha só. O negócio é o seguinte, não pode deixar de mandar, é uma nota do bimestre, tá bom? Não pode esquecer. Mandei no WhatsApp. Ih, até agora que não mandaram. Iago, eu não entendi. Até agora não mandaram? Até agora não, sim, até agora não mandaram, tá? Então, é que era para ser para aula passada, né, para postar para todo mundo ver. Aí a professora vai diminuindo um ponto a cada dia. Com O pior é que certeza nem não tá tem o mesmo difícil. peso de quem me entrega no dia, óbvio, né? Claro que não. Uhum. Não posso, né? Senão seria injusto com quem faz as coisas no tempo certo. Ó, Uhum. então vamos tentar corrigir rapidinho nesse tempo que nos resta ali. Vocês tinham que olhar na página 53 o material de apoio, mapa do IDH municipal desde 91 até 2010 e do IVS, certo? E registrar as relações entre os dois índices no território brasileiro. Duas pessoas comentam. O que vocês acharam? Onde Eles tem mostram IDH... as condições de vida estão melhorando, estão piorando, como é que é? Ou entre as regiões? Assim, onde tem o IDH baixo tem a vulnerabilidade alta. E vice-versa. Exatamente. Toda área que tem um IDH mais alto acaba tendo um índice de vulnerabilidade social mais baixo e vice-versa, né? Porque se você tem muita gente precisando, é porque tu não tem qualidade de vida, né? Agora, se você tem bastante qualidade de vida, poucas pessoas estão precisando. E agora sim, eu acho que vocês devem ter percebido também que se for observar regionalmente, as melhores condições de vida estão na região sul e sudeste, viram? Como eu tinha dito para vocês. Segunda questão, na região do município onde você mora, predominam altos ou baixos índices de vulnerabilidade social? Muito baixo. Baixos. Não tão baixos, mas são baixos. É que em relação ao resto do sim. Brasil, sim. Aí sim, né? Aí são baixos, tá? Há exceções que destoam da maioria dos municípios da região? Algum município que tenha muita situação de vulnerabilidade social aqui próximo? Não, muito não. É, né? Médio, Não. né? Ó, página 54. Essas ali eram mais... felizmente, nós não temos tão próximo esse... Tem muito e problema de situação de fome aqui em Pissarras, por exemplo. Mas não são índices grandes, né? Página 54, número 1. Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante como imigrante. Essa afirmação está correta? Uma pessoa que migra,
pode ser considerada tanto imigrante como imigrante. Sim ou não? Sim, Sim. porque ela é imigrante da onde morava e imigrante onde vai morar. Exatamente. Portanto, dizer que uma pessoa que migra pode ser considerada tanto imigrante quanto imigrante está certo, porque ela tem que ter saído de algum lugar e estar chegando em outro, né? Ela não vai ficar solta. Número 2. Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares da população? Aqueles de vai e vem. Quais são os fatores? Emprego, Emprego, trabalho e tem mais um. êxodo Vida? rural. Uma condição de vida? Não. Um que acontece muito aqui na nossa região. Se vocês têm irmãos mais velhos ou parentes um pouquinho mais velhos, vocês devem conhecer bastante essa situação, que é a busca por estudo. Galera que vai para Balneário para estudar, para fazer a faculdade, que vai para Itajaí fazer faculdade e que volta no fim do dia, ou que vai à noite e volta à noite mesmo, sabe? Migração pendular por estudo também é muito comum. Aqui na nossa região, principalmente, porque não tem nenhuma faculdade aqui, né? Então, quem quer fazer faculdade tem que fazer a migração pendular. Tem que estar fazendo esses deslocamentos diários. Ok? Número 3. Analise o trecho da letra da canção Para Todos, de Chico Buarque de Holanda, e marque a alternativa correta. Qual é? C. C. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna. Exatamente. Número 4. Quais são as diferenças básicas entre a imigração dos povos africanos e a dos demais povos que vieram para o Brasil? Qual a diferença básica? Que os africanos foram forçados a vir. Exatamente. Os africanos foram forçados, eles vieram para trabalho escravo. Não foi, não que uma pessoa que esteja sem emprego no seu país e que venha para cá não seja uma situação forçada também, mas não é forçada a ponto de ter violência, né? A ponto de ter escravidão. Então, no caso dos africanos é muito pior, é uma diferença básica, ou seja, uma diferença de base, a pior de todas, que é a diferença de terem vindo forçados e para um sistema de escravidão. Número 5. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Não, Não. que devia ter imigrante assim, português que devia vir para cuidar de escravo. Às vezes. E assim, teve muito imigrante que Opa. veio da Itália, da Alemanha, desses lugares, fugindo de perseguição política também. Lembra que tinha os judeus, né? Então, tinha o pessoal que não era da Igreja Católica, que era de outras orientações, como da luterana, algumas situações de conflito também. Muitos vieram para cá também para fugir de perseguição religiosa, perseguição política, claro, né? E por questões de problemas sociais, tentando achar na América uma melhor qualidade de vida por conta da fome, etc. e tal. Parecia aquelas folhinhas na cidade. Venha para a América. Exatamente. Era distribuído panfletos e coisa na Europa chamando para vir para a América, porque nós, na verdade, naquela época que eles chamaram, a intenção era fazer o processo, vamos estudar isso mais à frente ainda, de branqueamento da população brasileira, porque considerava-se que nós só chegaríamos a ser uma população com a qualidade de vida e com a inteligência dos europeus se nós tornássemos o nosso povo mais branco. Porque quanto mais negro, mais para trabalho braçal. Se você quer um povo inteligente, você precisa branquear ele. Este era um dos absurdos que circulava na época entre as elites, não só financeiras, mas as elites intelectuais, certo? Porque eram estudos, inclusive, da antropologia, que dizia que sim, os brancos tinham maiores capacidades do que os negros. Olha, são coisas que hoje são de apavorar, gente, mas que já aconteceram. Antigamente existia negro racista de branco? Eu imagino que sim, por raiva, talvez, né? Eu imagino que sim. Não racista no sentido de poder eliminar, de ter preconceito, de afastar, de não querer perto, porque o negro não tinha nem esse direito de querer que ninguém chegasse perto dele. Ele era forçado a servir o branco, né? Mas eu acho que de ter raiva, de odiar por essas questões, eu acredito que sim. E também não diria que, assim, não que tá certo, mas também fazer o quê, né? Era uma situação que fazia eles sentirem raiva. Gente, ó, agora eu quero que vocês, está acabando o nosso tempo aqui, eu quero que vocês façam as atividades
do CA da unidade 6, tá bom? Daí eu volto lá no finalzinho dessa aula para corrigir. Eu falei isso da outra aula e não fiz, né? Mas hoje eu juro que vou. Me diz uma coisa, as atividades desculpa, ciências. Vocês também têm atividade de tarefa para amanhã, certo? Ou não? Tem o Tem. portfólio. É, É o tem portfólio, né? Tá, então tá, Sim. beleza. Portfólio e as trilhas, tá? A gente fala mais sobre isso amanhã. Então tá. Então eu vou passar o vídeo e vocês façam as atividades do CA, tá? Ô, prof. Hã? Ô, prof. Eu mandei pra prof o portfólio. Eu botei nas flores que não tinha